Pleitéia! Hoje nós vamos falar sobre o comportamento das crianças autistas, um tema bem delicado e que gera muitas dúvidas em vocês, pais e cuidadores de crianças autistas. Mas antes de trazer dicas e estratégias de como lidar com esse comportamento, como direcionar esse comportamento, nós precisamos entender como esse comportamento funciona. Então, por isso, hoje eu trouxe minha amiguinha Maria aqui para servir de exemplo prático para vocês de como esse comportamento pode funcionar no dia a dia e simular situações para que fique mais claro para vocês como esse comportamento ocorre na maioria das vezes. Antes de nós falarmos sobre as dicas, a gente precisa entender o que é o comportamento. E dentro desse comportamento, 5 fatores precisam ser analisados. Normalmente, quando uma criança chega até mim, seja pelo consultório ou pelos atendimentos domiciliares, esses 5 fatores são fundamentais dentro do processo avaliativo. E eles são imitação, contato visual, seguimento de comandos, estereotipias e comportamentos repetitivos e comunicação verbal e não verbal. Esses fatores precisam ser analisados bem detalhadamente, porque são eles que vão nos dar as informações que nós precisamos para entender melhor como esse pequenininho funciona, quais são as vontades, os gostos, as preferências e até as dificuldades dele dentro do dia a dia, das atividades do dia a dia dele. E também vão nos dar informações para formular estratégias para trabalhar esse comportamento e estimular as suas habilidades, que nós já falamos nos vídeos anteriores aqui no canal. Então, o que são esses 5 comportamentos que eu listei para vocês? Vamos começar pelo contato visual. O contato visual, ele é uma característica muito marcante dentro do autismo. É muito comum nós pesquisarmos na internet e vermos inúmeros vídeos falando sobre o contato visual aliado a uma característica do autismo. E por que isso acontece? Você que é pai e mãe de crianças autistas, chama o seu filho pelo nome. Maria. Oi, Maria. Você brinca com ele e ele olha para você. Você percebe que ele olha para você, ele interage com você. Então você pensa, não, meu filho não é autista porque ele me olhou nos olhos, então ele não tem problema de fazer contato visual. E aí você leva o seu filho no neuropediatra e ele encaminha essa criança para TO, para mim. E aí a criança chega no consultório, a gente começa a fazer a avaliação e eu chego e falo para você, olha, o seu filho não faz contato visual. E você fica se perguntando por que ele não faz contato visual. Não, tem alguma coisa errada aí. Ele me olha, ele interage comigo, ele faz contato visual comigo. Nós precisamos entender que nesse momento não é ele fazer contato visual com você ou comigo a questão, mas sim a quantidade de vezes que ele faz esse contato visual. Existem dados de pesquisas que mostram que crianças típicas com desenvolvimento normal olham nos olhos quando engajadas em uma brincadeira cerca de 70% a 80% das vezes. Como isso funciona? A Maria está brincando de encaixar. Maria está brincando de encaixar as pecinhas e eu vou chamá-la. Ela está concentrada aqui na brincadeira. Eu vou chamá-la. Maria, ela vai virar e vai me olhar. Isso acontece com crianças típicas, como eu já falei, com uma prevalência maior. Quando nós estamos falando de crianças atípicas ou autistas, essa criança vai estar brincando aqui, engajada no brinquedo, super achando legal e aproveitando essa atividade. E eu vou chamá-la pelo nome.
Maria, e ela não vai me olhar, porque o brinquedo é mais interessante do que falar comigo. E ela vai continuar aqui, brincando, por mais que eu chame repetidas vezes. Maria, Maria, oi Maria, porque não é interessante para ela olhar para mim. Mas, se eu usar uma estratégia, eu posso fazer com que ela me olhe. Por exemplo, Maria está brincando aqui com um brinquedinho que ela gostou muito, ela gosta muito de blocos de encaixar. E eu vou chamá-la. Maria, oi? E ela não vai me olhar. Mas aí eu vou usar a estratégia de pegar o brinquedo e aproximar dos meus olhos. Oi, Maria! E ela olhou. Por quê? Nesse momento, eu tirei a atenção dela do brinquedo. Eu quebrei o hiperfoco dela na atividade e aproximei o hiperfoco dos meus olhos, que era onde eu queria que ela realmente olhasse. Quando nós estamos falando de crianças atípicas ou autistas, esse comportamento se repete na grande maioria das vezes. E é pela prevalência desse comportamento que nós, profissionais, caracterizamos as crianças autistas como uma dificuldade de fazer contato visual. Porque nesse momento em que ela precisaria, como uma criança típica, olhar nos olhos sem um fator externo de estímulo, ela não olha. Ela precisa sempre de um fator externo, do brinquedo, ela precisa de uma estratégia para chamar atenção, ela precisa de algo que quebre a sequência que ela está desenvolvendo dentro daquele brincar e aquela sequência prazerosa de brincadeira para conseguir olhar para outra pessoa. Ela precisa que alguma coisa quebre o hiperfoco dela para ela conseguir direcionar a atenção para outra coisa. Porque para crianças autistas, socialmente não é interessante olhar para outra pessoa. Se para ela é muito mais interessante brincar ou estar fazendo outra atividade. O interesse maior não é no outro, é sim no brinquedo, na situação, no contexto. Então, por esse motivo, muitas das vezes as crianças autistas são categorizadas como falhas no contato visual, que possuem falhas nesse comportamento. E muitos pais têm essa dúvida: como é que essa observação acontece e essa avaliação acontece se o meu filho me olha? Muitas das vezes o filho olha para o pai porque ele já estabeleceu um vínculo de afeto. Ele ama o pai, a mãe, a avó. Então, para ele, é prazeroso olhar para a mãe, para o pai, porque ali tem um vínculo de amor, um vínculo de afeto. Então, eu vou, mesmo que seja muito prazerosa a minha brincadeira, olhar para minha mamãe, porque ela é a minha mamãe, eu amo ela, eu vou olhar. Mas, se eu estou numa brincadeira com a tia da TO, não é interessante parar de brincar e olhar para a tia, porque eu nem gosto muito dela. Ela nem é minha mamãe, eu nem amo ela, para fazer eu parar de brincar com uma coisa que eu gosto muito para olhar para ela. Na escola, por exemplo, não é interessante eu olhar para o quadro que a professora está pintando ou está escrevendo alguma coisa. É mais interessante eu ficar desenhando, brincando com a minha borracha, porque não é o meu foco principal de atenção. O quadro, a professora, a tia da TO, ou outras pessoas que precisem dessa atenção da criança naquele momento. Por isso, e por esses motivos, as crianças autistas são conhecidas e até mesmo caracterizadas como crianças que não fazem contato visual ou fazem pouco contato visual. A imitação é o processo pelo qual todas as crianças e pessoas, de uma maneira geral, aprendem. O ser humano aprende primariamente por imitação. Quando nós somos bebês,
Nós aprendemos porque alguém emite um comportamento e nós, consequentemente, começamos a imitar esse comportamento. E assim vamos aprendendo a andar, a falar, a pedir e vamos nos desenvolvendo no ciclo natural da vida. Quando nós falamos de crianças autistas, essas falhas de imitação são muito marcantes. E por conta das falhas de imitação, a gente consegue perceber a dificuldade da aprendizagem. É muito comum em crianças autistas a gente precisar ensinar elas a imitar. Então, quando no aniversário, por exemplo, a gente precisa ensinar a bater palminhas, ensinar a cantar, ensinar várias estratégias. Quantas vezes você, que é pai ou mãe de uma criança autista, não bateu palminhas e falou, faz igual, filho, faz igual, bate palminha, e a criança só ficou olhando para você, sem entender o que era para fazer e foi embora fazer outra coisa. E aí gera aquele sentimento, né, de, poxa, ele nem fez, ele nem gostou, ele nem ligou. Um sentimento até de frustração, muitas vezes, aos pais. Então, esse processo de imitação é um processo muito delicado e precisa ser ensinado de uma maneira bem criteriosa e também bem calma e dentro das atividades do dia a dia da criança. Então, a gente vai devagar ensinando, repetindo, sendo um modelo. Filho, vamos encaixar o verde. E aí você encaixa no verde, aí você pega a mãozinha dele. Vai, agora é a sua vez. Sua vez. E aí você encaixa para ele. E assim sucessivamente. É apenas a repetição desse comportamento inúmeras vezes, os reforços, as palavras de incentivo, os abraços, as cócegas, os beijos, os doces e qualquer coisa que a criança goste que seja reforçador para ela, que vai fazer com que ela aprenda os comportamentos de imitação ao longo do tempo. É um processo demorado, é um processo que exige bastante de todos, seja dos pais, como dos terapeutas e da própria criança, mas com a repetição e com as estratégias, a gente consegue sim ter sucesso nesses comportamentos e fazer com que a criança aprenda a imitar e a se desenvolver, e por conta da imitação comece a desenvolver habilidades dentro do seu dia a dia. O seguimento de comandos também é um comportamento muito importante a ser analisado. Muitas das vezes os pais trazem um relato para mim, meu filho consegue seguir os comandos, eu peço para ele pegar a mamadeira dele e ele vai buscar todos os dias. Então, eu acho que ele segue comandos, ele não tem esse problema. E aí, a criança começa a fazer as sessões de terapia ocupacional e eu começo a dar comandos para essa criança, como, por exemplo, vamos subir, vamos pular, vamos jogar, vamos encaixar. E essa criança não consegue realizar muitos desses comandos dentro das atividades propostas. E aí, quando eu retorno esse feedback aos pais e falo, hoje, mãezinha, ele não conseguiu realizar alguns comandos aqui na terapia. Os pais ficam com uma grande dúvida por que essa diferença acontece. E essa diferença se dá por conta do cotidiano e dos hábitos. Muitos dos segmentos de comandos que a criança realiza em casa, ela já está habituada a desenvolver, como, por exemplo, pegar a mamadeira. Todos os dias ela pega essa mamadeira, ela entrega à mãe, ela já está habituada com esse processo. Mas quando a gente tira a criança da sua zona de conforto e insere ela num ambiente novo, com novas experiências, novas pessoas e novos comandos, ela não consegue processar muito bem como esses comandos estão funcionando e ela não consegue
fazer as conexões cerebrais necessárias para seguir esses comandos em um tempo hábil ou de uma forma de execução adequada frente ao que foi solicitado. Por exemplo, ela sabe buscar mamadeira, mas quando na terapia eu peço para ela buscar a peça verde do porquinho, que é essa aqui, eu dei muitas informações para ela e ela muitas vezes não sabe lidar com essas informações e acaba só ficando olhando para o porquinho, sem saber o que ela vai fazer. E aí, nesse momento, a gente pode usar as estratégias de auxílio. Como eu já fiz o primeiro teste e eu percebi que ela não conseguiu desenvolver sozinha, eu posso dar ajuda. Eu posso falar, vamos lá, Maria, pegar o verde, a pecinha verde do porco-espinho. E a gente vai lá, segura na mãozinha, pega e volta. Muito bem, Maria, você conseguiu! Sempre dando um reforço às vitórias da criança, às atividades realizadas com sucesso, sempre apoiando, reforçando, incentivando esses comportamentos positivos e auxiliando, mostrando para a criança que nós estamos ali para ajudá-la. Se ela não conseguiu fazer, não tem problema, não precisa ela ficar triste ou chorar. A gente está ali para ajudar, e aí a gente segura na mãozinha e vai pegando mais pecinhas, e assim vai desenvolvendo todas as atividades. Até a gente chegar num ponto em que a criança aprendeu as sequências. Ela aprendeu como é que ela pega, ela aprendeu as cores, ela aprendeu que ela precisa buscar uma peça e devolver, ela aprendeu que ela precisa seguir os comandos, ela aprendeu que ela consegue, aprendeu a ponto de desenvolver e conseguir realizar essas atividades de uma maneira satisfatória. Esses são os objetivos e por isso que nós precisamos repetir inúmeras vezes a mesma sequência, a mesma atividade, para a gente fazer com que essa criança, assim como em casa, ela se habituou a pegar a mamadeira, ela se habitue a seguir os nossos comandos. E a partir do momento em que ela se habitue a seguir os nossos comandos em uma sessão terapêutica, ela também consiga seguir comandos em outros ambientes em que ela vai ser inserida pela primeira vez, como a escola, como um parque ou em qualquer outro contexto. Interesses restritos e estereotipias também é uma característica comportamental muito marcante dentro do autismo. As estereotipias muitas das vezes funcionam como um instrumento de autorregulação da criança autista. Por vários fatores sensoriais envolvidos, essas crianças precisam se regular. Algo acontece que deixa elas desreguladas. Podem ser características ambientais, podem ser características comportamentais. Muitas vezes, essas características podem funcionar juntas e desorganizar a criança e ela precisar recorrer às estereotipias como um comportamento de autorregulação. Então, muitos fatores envolvem a motivação das estereotipias e dos comportamentos relacionados a elas. Entender esses comportamentos é um processo muito complexo, que não caberia apenas em um vídeo. Então, devo a vocês um próximo vídeo explicando de uma maneira mais detalhada como as estereotipias funcionam. Mas, por hoje, nós precisamos entender que as estereotipias fazem parte do comportamento das crianças autistas e são comportamentos de autorregulação. São estratégias que as crianças e as pessoas autistas, de uma maneira geral, desenvolvem para se autorregular e para auxiliar no seu processo de organização em determinados momentos e situações em que fatores acontecem que deixam ela aflita, desorganizada, agitada dentro do seu dia a dia. Trazendo para os exemplos que nós estamos trabalhando, hoje a Maria está brincando com outro brinquedo. E esse brinquedo, ele roda. Movimentos rotatórios
são uma característica muito marcante de estereotipias dentro das crianças autistas. Muitas delas acham muito prazeroso ver objetos rodando, sejam eles dentro do dia a dia, como ventiladores, como o próprio movimento dos dedinhos rodando, como brinquedos que giram, rodinhas de carrinhos, ou brinquedos rotativos como esse gira-gira. Então, quando uma criança típica está brincando com um brinquedo como esse, que tem a sua característica primária rodar, ela vai encaixar e desencaixar os brinquedos e as peças, as roldanas, a fim de fazê-las rodar, girar. Mas quando nós falamos de crianças autistas, o movimento proporcionado por esse brinquedo, que eu já mostrei para vocês, que é o de rodar, pode causar nelas estereotipias. Vou trazer mais para cá para vocês verem melhor. Pode causar nelas estereotipias, sejam de mãos, sejam de corpo, sejam vocais, sejam de palminhas. E quando essa criança se engaja nesse tipo de brinquedo e de atividade, tirar o foco dela desse brinquedo para passar para outro brinquedo, por exemplo, esse aqui de encaixe, não é uma tarefa fácil, porque ela vai começar a fazer do brinquedo uma estereotipia e fazer dele a principal ferramenta de autorregulação. Então, toda vez que esse brinquedo girar, ela vai balançar as mãozinhas com uma estereotipia e balançar o corpinho. Balançar a mãozinha e balançar o corpinho. Esse ciclo é muito prazeroso para ela. Ela gosta muito de fazer isso. Mas quando a gente retira esse brinquedo desse contexto de estereotipias, de autorregulação, e tenta dar uma funcionalidade do brincar para ele, como, por exemplo, ensinar as cores de cada pecinha. Olha, Maria, o amarelo! Vamos encaixar o amarelo, Maria? Ela muitas vezes acaba não atendendo esse comando, porque ela prefere o movimento rotativo que ele gera para ela e o prazer desse movimento rotativo. Então, o brinquedo perde a funcionalidade frente às estereotipias muitas das vezes. Um brinquedo para de ser funcional. Quantas vezes vocês, que são pais e mães de crianças autistas, não deram um carrinho que fazia um monte de função? Ele tocava sirene, ele acendia luzes, ele andava sozinho, ele fazia um monte de função. E a criança não ligou ou não se interessou por nenhuma das funções que ele fez. Ela só se interessou pelo movimento das rodinhas, de ficar rodando a rodinha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês, pais e mães? Muitas, né? Então, dentro dos comportamentos relacionados às crianças autistas, a falta de interesse no brincar e de imaginar é um processo muito marcante. E esse é o nosso principal instrumento dentro da terapia ocupacional. Trabalhar o brincar e ensinar através do brincar. Ensinar essa criança a brincar, a bloquear esse comportamento estereotipado de só rodar e aliar a ele um comportamento funcional, um aprendizado, seja ele das cores. Vamos aprender, Maria, o laranja. Cadê o laranja? Pega o laranja para tia, encaixa. E aí, depois que ela encaixar, ela vai ver o brinquedo rodar. Então, ela vai ter uma recompensa por ter seguido um comando. Ela vai poder se autorregular através do brinquedo. Mas agora, a gente tem uma estratégia para usar essa autorregulação. A gente vai usar a autorregulação a nosso favor. Porque as estereotipias, elas fazem parte das crianças. Elas são
comportamentos e características de cada uma. E muitas das vezes elas precisam dessas estereotipias. A gente não pode, como pais e mães e como terapeutas, cancelar e bloquear as estereotipias se elas não estão fazendo mal para aquela criança. Muitas estereotipias têm características nocivas. Elas estão relacionadas à agressão, até à automutilação. E esses comportamentos, sim, a gente precisa retirar e trabalhar com estratégias que façam com que a criança não realize mais esses comportamentos. Mais estereotipias de autorregulação que não são nocivas à saúde física da criança, nem a de nenhuma outra pessoa, elas não podem e não precisam ser canceladas da vida da criança. A gente precisa ensinar para ela o momento certo de utilizar. Ensinar a ela como ela vai utilizar de estratégias para se autorregular sem precisar de uma estereotipia, ou então reduzir a frequência dessa estereotipia. Se antes ela balançava as mãozinhas e pulava para qualquer coisa que acontecia com ela, agora ela vai fazer outra coisa. Se antes ela mordia o bracinho toda vez que ela estava agitada, agora a gente vai dar um mordedor para ela. E toda vez que ela estiver agitada, a gente vai dar um mordedor e ela vai morder o mordedor. Se ela gosta de brinquedinhos que giram e de movimentos que giram, a gente vai dar brinquedos como esse, por exemplo, que rodam, para ela brincar e se satisfazer com os movimentos rotativos. Mas nós vamos dar funções e comandos para ela dentro desse brincar. Para agora, ela vai sim ver o movimento da queda, mas ela vai ter que fazer uma tarefa. Ela vai ter que pegar essa pecinha, levar até o brinquedo. Bora lá, Maria. Levar até o brinquedo, encaixar, e aí sim ela vai ficar feliz dentro desse processo. As estereotipias, como eu já mencionei aqui, é um assunto muito complexo e amplo, que merece um outro vídeo. Mas por hoje, essa é a principal informação que nós precisamos saber. O comportamento verbal e não verbal também é um ponto importante a ser analisado. Muitas crianças autistas possuem dificuldade na fala. E a gente consegue ver relatos de crianças que falam após os 6, após os 8 anos. E alguns de crianças que não conseguem desenvolver essa habilidade de fala e precisam fazer uso de comunicações alternativas, como os PECs, por exemplo, para conseguir se comunicar de uma maneira mais eficiente. Por isso, o comportamento de ajuda e não verbal relacionada à solicitação de fazer pedidos é algo muito marcante. Quantas vezes você, que é pai ou mãe de uma criança autista, não foi pego pela mãozinha e direcionado até uma coisa, sem ela precisar falar nada para você? Ela segura na sua mão e lhe leva até a geladeira, por exemplo, e coloca a sua mão na água, indicando que quer água. Ou ela pega a sua mão e lhe leva até a porta, indicando que ela quer sair, sem falar nenhuma palavra. Então, esse comportamento não verbal de pedir ajuda é muito comum. E uma estratégia de aprendizado que nós utilizamos muito dentro da terapia ocupacional são ensinar a pedir comandos. São as estratégias de solicitação. As crianças autistas, de uma maneira geral, têm muita dificuldade em apontar o que desejam e até mesmo falar por conta das dificuldades que eu já contei para vocês em vídeos anteriores. Então, essa dificuldade acaba influenciando diretamente na sua participação social, porque como ela não consegue falar o que deseja e ela só segura na sua mão e lhe leva até onde ela quer, fica muito difícil pessoas que não são do círculo de convivência dela entender qual é a intenção dela em me levar até a geladeira.
Muitas vezes a gente fica perguntando para a criança: o que é que você quer? É isso? É água? É suco? É maçã? É uva? Ficar apontando o que quer até a criança indicar o que ela quer. Então, estratégias funcionais de pedir, apontar, indicar, brinquedos que envolvem essa atmosfera de ter que indicar qual é o certo, indicar qual é a cor, ajudam nesse processo para a gente conseguir ensinar para a criança estratégias de solicitações mais adequadas, que várias pessoas possam entender o mesmo comando, não só a mãe ou o pai. É muito comum a gente encontrar isso. A criança só emite um som e aí a mãe sabe que é água. E aí ela vai para a terapia, ela emite o mesmo som e a gente fica: o que é que você quer? Isso, é isso, é isso, dá um monte de opção, mas nenhuma é água. E aí, quando a criança começa a chorar, a se desorganizar, e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Aí vai lá, chama a mãe e pergunta: olha, mãezinha, ele fez esse som e logo depois começou a chorar, eu mostrei muitas opções para ele e ele não quis nenhuma. E aí a mãe fala: esse som é água. Ah, entendi. Então, a partir desse momento, toda vez que ele realizar esse som, a gente começa a mostrar um copo com água e ensinar ele a apontar. Por exemplo, vamos usar o exemplo do bolo, do cupcake, que é o que eu tenho aqui, não tenho copo de água. A criança quer comer esse cupcake. E aí ela emite um som. E eu não entendo para que esse som serve ou qual é a intenção dela com esse som. E aí eu mostro para ela: é isso aqui que você quer? Cupcake, que é uma palavra difícil. E a gente também não pode exigir que a criança fale perfeitamente para poder dar para ela. Aponta para a tia o que você quer. Ó, aponta. Cupcake, é isso aqui? E aí muitas vezes a criança sorri, ela balança a cabeça, ou ela faz expressões faciais de satisfação, que a gente consegue entender que esse é o objetivo dela. E aí a gente entrega: ó, pode comer. Entrega para ela o que ela deseja. E a partir de então a gente vai usar esse pedido ou essas estratégias para tudo que a gente vai querer ensinar ela a pedir. Por exemplo, ela aponta ou ela leva você até a mão para um brinquedo. E aí você pega o brinquedo, mostra para ela, fala: é esse aqui que você quer? Aponta. E aí você pega a mãozinha dela, faz o dedinho indicador e aponta, fala: esse aqui. E aí depois você dá. E com a repetição desse comportamento, a gente tem a aprendizagem, tem o sucesso na aprendizagem dela aprender a pedir adequadamente. E assim, seguir as solicitações no seu dia a dia. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha solucionado algumas de suas dúvidas, que você possa tentar colocar em prática no seu dia a dia algumas das estratégias que eu ensinei aqui para você hoje. E se você tentar fazer aí na sua casa algumas dessas atividades ou alguns desses exemplos, comenta aqui, escreve como foi a sua experiência. Segue a gente nas nossas outras plataformas, como o Instagram e o Facebook, que vai ser um prazer ter você conosco. Tchau! Até nosso próximo vídeo!